Boa tarde, galera. É uma honra aqui estar com vocês, aqui na Arena Alan Turing, que é uma pessoa muito importante aí para tudo que a gente está vivendo hoje na computação. E ter aqui duas pessoas que, tipo, eu admiro muito o trabalho. São pessoas que estão na comunidade há muito tempo. Então, vou começar com o Yanaga. Edson, você consegue se apresentar para o pessoal? Primeiro, pessoal, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês num sabadão à tarde. Muitos de vocês poderiam estar fazendo outra coisa, mas estão aqui, então eu agradeço. E para me apresentar, bom, meu nome é Edson Yanaga. Atualmente eu sou diretor de experiência de desenvolvedor na Red Hat. Estou aqui na Red Hat já são 5 anos e meio. Sou um Java Champion, sou um Microsoft MVP e nipo brasileiro com muito orgulho. Natural de Maringá, Paraná. Aí sim, ó, Maringá, ó, só o pessoal do Sul aí. Mineto, Edson, o grande Elton Mineto vem agora falar para vocês também um pouquinho dele. E aí, pessoal, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Elton, sou desenvolvedor de software há uns 20 e alguma coisa anos. Eu arredondo para baixo para não dar uma tristeza. Hoje sou... Como é que vai ficar triste, né? Hoje eu sou Senior Tech Manager da Tribe, uma empresa de educação aqui eu estou aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Eu lidero alguns times e um dos times é o de plataforma, que uma das nossas responsabilidades é cuidar da developer experience das pessoas desenvolvedoras da Tribe. Esse é um assunto que eu estou bem apaixonado, tenho estudado bastante e pensado bastante sobre isso. Vai ser legal bater um papo sobre esse assunto. Show demais, ó. Não, você vê o gabarito das pessoas. Vocês veem, pessoal que tá aí no chat, pessoal que tá assistindo, o gabarito das pessoas. Ó. Chama todo mundo para vir para cá, porque esse papo é muito da hora. E vocês vão mudar um pouco para entender como é que faz, para as pessoas devem entender o que tem que fazer. A parada mais ou menos é essa, tipo assim, o que as pessoas devem ter que fazer? Vocês vão entender hoje aqui através do reverso, né? Através do reverso, que é a parte legal. Só para falar, eu sou o Pokémon, e é isso, é a minha apresentação. Primeira pergunta, que a gente vai começar aqui legal pra caramba, que é, tipo, o pessoal entender o que é, né, Developer Experience, o que quer dizer isso aí, e qual é a comparação? Tem alguma comparação com o X? Vamos lá. Quem quer começar aí? Vocês tirar aí no paro ímpar aí, aqui é bom que aqui dá para tirar no paro ímpar se quiser. Mas quem quiser dar primeiro a visão que vocês têm sobre o tema. Que a comparação com o User Experience faz sentido, né? Acho que veio desse termo, que a gente já tem ouvido falar no mercado há um bom tempo. Então, eu tenho visto alguns ângulos diferentes de Developer Experience. Acho que dois vieses assim, principais que me vêm à mente empresas cujos clientes são pessoas desenvolvedoras, como a Stripe, Twilio, etc., que aí vê os devs como seus usuários, como seus clientes, então tentam ao máximo melhorar a experiência dessas pessoas, seja com APIs, documentação, SDK, sandbox para as pessoas testarem, onboard facilitado nas ferramentas, suporte, eventos. Então, tudo que pensando em como melhorar a experiência das pessoas desenvolvedoras como visto elas clientes. E uma outra vertente que acho que é o que me atrai mais, pelo menos pela minha realidade hoje, é olhar para a experiência das pessoas que estão dentro do teu time, experiências dentro do teu time, como que é a experiência delas, desde CI/CD, onboarding, ferramentas, boas práticas, documentação interna e como cuidar das dores das pessoas desenvolvedoras dentro da sua equipe para que elas sejam mais produtivas, você mantenha a qualidade de trabalho delas. Então, eu vejo esses dois ângulos principais, assim, talvez tenham mais, mas acho que eu resumo dessa forma, assim. Não sei, Yanaga, não sei se eu falei besteira, mas o que você acha do assunto? Não, perfeito. E até para dar um pouco de história, eu estou nesse time de experiência desenvolvedora aqui na Red Hat já desde o começo. E como a Red Hat é uma empresa de produto, ou seja, nós fazemos produtos e ferramentas para que outros desenvolvedores usem. Então, quando a gente fala de Developer Experience, no nosso caso aqui é sempre externo. E a gente tem até uma frase interna que a gente coloca que o nosso trabalho, o nosso papel é make developers awesome. Então, é fazer com que os desenvolvedores sejam ainda mais foda naquilo que eles façam. Se a gente consegue fazer com que os desenvolvedores sejam mais awesome,
tá? Nós estamos fazendo um bom papel. Mas no último ano, pelo menos, eu tenho visto muita gente utilizando aí o termo Developer Experience para representar a experiência do desenvolvedor interno. Ou seja, como é que nós escolhemos as ferramentas, como é que nós automatizamos, como é que nós criamos templates, para que os nossos desenvolvedores internos da empresa consigam ser mais produtivos com as ferramentas que a gente escolheu. O que ajuda em 2 pontos. Primeiro é que você está compartilhando um monte de boas práticas, e outro é que você, de certa forma, embora de modo não obrigatório, você até acaba compartilhando ali uma certa padronização. Olha, o que a gente recomenda é que todo mundo utilize essas ferramentas, etc e tal. Então, tem os 2 lados da moeda, igual o Eldon falou, assim como o UX, a gente quer que as pessoas consigam usar os nossos sistemas, né, os nossos produtos de forma produtiva, e no caso do desenvolvedor, ao invés de ser só se preocupar com o usuário, nós enxergamos que o desenvolvedor é um tipo especial de usuário, é tipo um power user, né? O desenvolvedor entende como as coisas funcionam, é a galera que adora uma CLI, é a galera que adora uma API, adora automatizar. Então, se a gente consegue fazer com que a vida das pessoas seja mais fácil, tá? Nós estamos cumprindo o nosso papel e, de novo, pensando como negócio. Se as pessoas são felizes e produtivas utilizando as ferramentas que a gente produz, por que elas vão trocar para uma ferramenta do concorrente, por exemplo? Né? Então, é por isso que a gente tem que fazer o melhor que a gente tem. Nós queremos tornar as pessoas os melhores desenvolvedores do mundo. Se elas estão felizes, nós estamos felizes também. Eu acho que as duas vertentes não são excludentes, né? Se você é uma empresa tipo a Red Hat, que constrói produtos para desenvolvedores externos, faz sentido usar dessas boas práticas, esse conhecimento para o time interno também, né? Então, acho que não são excludentes se você faz uma ou outra, né? Acho que, com certeza, a Stripe cuida muito da qualidade do trabalho das ferramentas internas, da mesma forma que ela cuida como dos clientes, né? E aí a pergunta que vem, já que você fala dessa diferença, né, do que seria, vamos falar assim, o DX interno e o externo, qualquer empresa que tem ou clientes que são devs ou que tem um time dev interno pode fazer, né, pode aplicar, ou tem alguns casos de empresa que não vale a pena... vamos falar assim, um tempo gasto para tentar fazer coisas que automatizam ou que facilitam a comunicação entre, né, os sistemas e as pessoas consigam consumir. Eu acho que faz sentido para todo mundo, né? Tipo, todos os tipos de empresa, porque hoje é muito difícil você contratar pessoas e reter pessoas, né? Então, se a pessoa ali passa, sei lá, meia hora por dia para fazer o deploy de uma aplicação, para fazer o build, ou para fazer qualquer coisa que começa a atrapalhar a vida dela, começa a deixar ela menos produtiva, é muito mais provável que ela vá trocar de trabalho, vai procurar um trabalho que ela se sinta mais produtiva, mais confortável, né? Então, acho que faz sentido você sempre tentar cuidar um pouco da qualidade das pessoas que você está trabalhando, da experiência delas. Eu acho que isso ajuda muito na retenção, e pessoas felizes e trabalhando vão gerar mais lucro para a empresa, então acho que tem isso também. E se são teus clientes, como o caso da Red Hat, por exemplo, acho que faz total sentido você estar muito próximo delas e entender o que elas precisam. Então, eu acho que não tem... Eu acho que quanto maior a empresa, tipo a Tribe, tem uma estrutura bem menor de developer experience do que comparado com a Red Hat, com a Stripe, pelo tamanho que os tamanhos são diferentes. Mas acho que o mindset, a ideia, eu não vejo diferença, não vejo necessidade de você ser muito grande ou ter um certo tamanho para começar a olhar para esses conceitos, sabe? Eu acho que, vou colocar aí há 20 anos, a gente tinha essa discussão ainda na comunidade de software. Se software era produto ou se software era serviço. Eu acho que hoje essa discussão não acontece mais, porque a maioria das pessoas chegou à conclusão de que software é um serviço. Software aí é conhecimento destilado. E como a gente vê essa tendência da grande maioria das empresas, ou elas já estão oferecendo software como serviço, ou todas elas têm essa ambição de oferecer software como serviço. E por que eu digo que todo mundo, se não está já nesse negócio, está pensando? Porque senão você não tem ganho de escala. A empresa de produto ela não escala tão bem quanto uma empresa de serviço. Se você é uma empresa de serviço, de novo, você não consegue escalar se você não permite que as pessoas automatizem o acesso ao seu software. E se as pessoas estão automatizando o acesso ao seu software, elas são desenvolvedoras. Então, e tem uma série de automação. Tem desenvolvedor que... tem o pessoal que é mais hardcore, no sentido de desenvolvedor, no conceito que a maioria assimila.
que é a galera que escreve linha de código ali, mas tem uma série de automações também que o usuário consegue fazer em programação de alto nível. Então, e que são APIs diferentes também. Então, se você oferece um negócio que as pessoas conseguem automatizar, aumenta a escala do seu serviço e, consequentemente, a sua renda. Então, eu acho que não tem como escapar desse negócio de software como serviço, porque você precisa de escala nesse mundo que estamos vivendo hoje. E para escalar, você precisa de APIs. Se você tem APIs, o seu cliente, o seu usuário é um desenvolvedor. E se você não fizer a vida dele melhor, ele vai escolher o serviço do seu concorrente. Porque a barreira de entrada para a grande maioria dos negócios hoje é muito baixa. Então, se o seu produto não faz brilhar os olhos de quem está usando, o pessoal rapidinho acaba achando uma alternativa ou rapidinho acaba surgindo um concorrente, porque você simplesmente resolveu tapar os olhos para aquela realidade de mercado. E a gente esquece que o ID da API é de interface, né? Então, no mesmo cuidado que a gente tem com as interfaces, então você pode ter teu sistema, uma interface visual, gráfica, e a API é mal documentada, cheia de problema. Então, não faz sentido. Então, o mesmo que os usuários clicam, você deveria ter com a API que os seus usuários desenvolvedores consomem, né? Então, você já está fazendo, você já precisa estar fazendo, pensar nessa usabilidade da API, por exemplo. Aí uma dúvida que fica é, a empresa X aí quer implementar Developer Experience, seja para interno ou externo. Qual é o primeiro passo que vocês acham que tem que ter? Tipo, como é que prepara o terreno para poder fazer isso? Né? Porque às vezes a pessoa quer, tipo assim, pegar a API qualquer, expõe e... não, a pessoa vai adivinhar, tipo, qual que são as chamadas. Tipo, como que vocês acham que era legal uma empresa, tipo, que quer, né, aplicar isso? Ou até uma pessoa dev que também, às vezes, quer implementar isso dentro de uma empresa. Como é que faz para preparar o terreno? Eu acho que os mesmos conceitos de UX a gente pode aplicar aqui, de entrevista, de entender, estar próximo da pessoa que vai usar o sistema, de ver as dores dela, talvez a gente consiga pegar esses mesmos conceitos, essas mesmas técnicas que o UX e produto tem e trazer isso para a tecnologia, né? Tipo, olhar para a pessoa que vai usar, quais os problemas, quais as dores, como é que você vai resolver isso e tentar otimizar esse tempo, ver como é que ela usa, fazer isso. Eu acho que não é nada muito diferente do que já existe no mercado, talvez como a gente pensa em produto, mas tem até o Technical Product Manager, né? Então tem um cargo relativamente novo, digamos, que é para pensar em produtos técnicos e como é que você pode aplicar esses conceitos de produto em produtos extremamente técnicos, como um CLI, por exemplo. Vai fazer um CLI, um aplicativo de comando, tem toda uma usabilidade, uma ergonomia que você tem que pensar. Então, acho que usar esses mesmos conceitos que já são no mercado aplicados para o nosso mundo agora, acho que ajuda bastante. E olha só, você está desenvolvendo um serviço, você tem que criar uma API. Como é que você sabe que a sua API é boa? Então, ali tem toda uma ciência por trás de como você define o nome das interfaces, os nomes dos métodos, os nomes dos objetos. Quando você está criando ali, a minha API, mas como que a pessoa vai invocar essa API? Ela é agnóstica de linguagem? Mas, peraí, não, eu estou fornecendo uma interface REST. Mas você não pode oferecer um SDK para facilitar a vida do desenvolvedor? O cara não vai catar e ficar mapeando todos os seus objetos na mão. Você não vai oferecer um SDK? Em quais linguagens? Não, eu quero fazer o SDK em JavaScript. Tudo bem, mas você sabe que todo mundo que está no nosso mercado trabalha com Python. Então, é essas coisas que você tem que saber. Como é que você cria uma API em Python? Eu vou falar, por exemplo, eu sou desenvolvedor Java. Se eu, como desenvolvedor Java, for criar uma API para Python, eu tenho certeza que a minha API vai ficar como cara de uma API de Java. Porque as bibliotecas de Python, elas têm uma cara diferente. O nome dos métodos, a fluência, as DSL são todas diferentes. Então, o fato de você ter especialistas, então nesse caso aí tem que ser uma pessoa mais sênior, ter especialistas para desenvolver primeiro essa API comum, depois para desenvolver esses SDKs em cada uma dessas linguagens, porque tem N casos aí que a gente relata na indústria de que a pessoa só copiou um SDK de uma linguagem para outra. Daí, a hora que você vai usar é aquele monstrinho. Não parece com nada que você já ouviu, que você já viu na sua vida. Então, tem essa experiência também. Então, essa é a primeira parte aí para você ter uma Developer Experience. Saber quais são as ferramentas e como você tem que criar as ferramentas. Mas, como a gente já eu sou uma pessoa técnica, então eu tive que aprender isso do jeito difícil. Não adianta você ter a melhor API, o melhor produto do mundo,
se ninguém sabe que ele existe. Então você tem que ter pessoas que possam pegar e expandir essa mensagem, fazer com que o mundo saiba que ele existe. E é óbvio, todo mundo que desenvolve um produto acha que o seu produto é o melhor do mundo. Né? Verdade. Cadê É o verdade, seu é verdade. benchmarking? Como é que você sabe se é o melhor do mundo mesmo? Né? Nenhuma hipótese sobrevive ao usuário colocando aquilo em produção. Você está comparando com seus concorrentes? Você está escutando as reclamações do pessoal que está usando em produção? Você está pegando esse feedback e destilando, porque você não pode passar tudo, obviamente. Você está filtrando, preparando e passando para o time de produto? Você tem documentação eficiente para os seus produtos? A galera consegue catar numa página, gastar 5 minutos e já começar a usar? Ou você tem um manual que se a pessoa não passar 30 minutos lendo, o pessoal não consegue nem fazer o Hello World? Tudo isso faz parte de Developer Experience. Então, Developer Experience se fala tanto hoje em dia, porque antigamente o pessoal, acho que o pessoal já fazia isso, mas cada um pensando num pedacinho separado, né? O pessoal de marketing que tinha que botar a boca no trombone, o pessoal lá do suporte que se vira com o feedback e o pessoal de engenharia se vira para fazer API. E a engrenagem não estava bem engraxada. Hoje, quando a gente fala de Developer Experience, essa galera aí tem que trabalhar junto, senão o resultado final não é bom. Uhum. E eu acho que foi isso que mudou. Caraca, é bem interessante. E falando do time interno, assim, acho que muitos dos conceitos que a gente já aplica de DevOps, acho que ajudam bastante já. A gente já está aplicando vários desses, tem um overlap ali desses conceitos, eu acho. Eu acho que é olhar para o time e perguntar para o time, olhar onde é que estão os problemas, onde é que estão as dores. Começa por ali, tipo, a ferramenta de CI que a gente está usando não está legal, a forma como a gente está escrevendo testes. Então, é um investimento que você faz, não no produto, mas para as pessoas que constroem o produto, sabe? Você acaba construindo melhorias, APIs internas e a pessoa para criar um ambiente de staging, ela precisa, sei lá, falar com 3, 4 pessoas e pedir permissão. Puxa, será que eu não poderia automatizar isso, deixar mais fácil para ela criar o ambiente, destruir o ambiente? Coisas que a gente já vem falando há um bom tempo sobre DevOps e DevSecOps, essas coisas. Tudo isso faz parte de olhar para essa experiência, né? Tudo que você construir, pensar em como é que vai, se isso não vai ser um empecilho para o teu time, né? Ainda mais agora com ambientes complexos, com microserviços e coisas assim que você tem uma complexidade maior para as pessoas, então você tem que começar a criar formas para elas não serem produtivas e não terem atrasos por causa dessas coisas, sabe? Aí é massa que a Ana falou sobre a questão de tipo, até metrificar usuários, né? Metrificar o que cada pessoa vai estar usando, o que as pessoas que vão utilizar o que você está desenvolvendo, elas usam e o contexto de todo. E aí um pouco de métrica, como é que você monta uma estratégia boa para medir, né? Vamos falar assim, o contexto, né? Vamos falar assim, o ecossistema para poder implementar uma DX melhor. Que tipo de métrica a gente pode trabalhar? Você consegue explicar para a gente, Anaga? Depende muito da área de atuação que você tem, e é importante colocar que qualquer coisa em Developer Experience que você coloca, a gente chama de long tail, né? Uhum. Você não tem assim, eu fiz agora, vou medir amanhã. Não, o que eu fiz agora aumentou. Não. Por quê? Porque como é uma causa, o que você faz hoje reflete na métrica que você tem daqui a 3 meses. Por quê? Porque o pessoal descobriu que você tem uma API melhor, que você documentou melhor, e o pessoal, mais gente percebeu que isso está fazendo, ou que está mais fácil de usar do que o concorrente, por exemplo, e que por isso aumentou. Então, tem métrica sim, e claro que, né, a adoção que é uma métrica de negócio já, né? Se você trabalha em uma empresa de serviço, que o número de transações, o número de usuários que estão acessando sua plataforma, é uma métrica sim, que o pessoal usa para uso. Mas, de novo, essa é a última métrica a ser alterada em qualquer trabalho de Developer Experience. Então, outras métricas indiretas, como é que fala? Tem um o pessoal da ecologia tem um termo que eu esqueci o nome agora, que para você medir o quão saudável está o ecossistema, o que você faz? Tem aquela espécie que é um marcador, tipo o sapo rosa de bolinha preta. Se o sapo rosa de bolinha preta está se reproduzindo bacana naquele ambiente, quer dizer que o ambiente todo, o ecossistema todo está bem. Se ele está sumindo, quer dizer que o troço todo está mal. Então,
se você conseguir... Então, como Developer Experience é difícil de medir, o que a gente tenta medir? A gente tenta medir o quê? Essas espécies marcadoras que me perdoem que eu esqueci completamente o nome. Mas tem um termo, o pessoal da ecologia sabe lá, que tem aquele negócio que você é indireto, não é isso que você quer medir, mas você sabe que se aquele negócio estiver bem, o resto do negócio está bem. Show. Tá? Só perguntar aqui, vai que alguém... Tem alguém aí que tá ouvindo que é de agrimental ou de ecologia e consegue responder qual que é esse modelo aí? Variável proxy, o pessoal mandou ali. Variável proxy é bem da galera de programação, né? O pessoal já mandou a brava. Eu acho que, exatamente, o pessoal de ecologia não ia falar proxy pra uma parada dessa, mas tá tranquilo. Vai lá, beleza. Mas uma dessas variáveis proxy que a gente pode medir aí por exemplo, no time que fala para fora. Quantas pessoas você consegue alcançar falando do seu produto? Se você solta um release, um blog post ou faz um vídeo falando sobre uma nova funcionalidade da sua API, a galera está interessada em ouvir ou o negócio ninguém sabe que existe? Então não é o resultado que você quer, mas é um proxy. Se você tem um monte de gente lendo o artigo que você fez sobre aquela nova funcionalidade, alguma coisa boa a gente deve estar fazendo. Que daqui a 3, 6 meses vai impactar as métricas que importam. Mas como a gente não tem, a gente mede esses indicadores indiretos e por aí vai. Eu vi um exemplo bem legal de qual serviço de SaaS, assim, que eles começaram a medir o tempo entre a pessoa se cadastrar e receber a chave de acesso à API até fazer a request para a API. Então, quanto menor esse tempo, quer dizer que estava mais rápido da pessoa entender a API e baixar o SDK ou fazer o que precisava e fazer a primeira request. Então, é uma forma de eles medirem mais rápido a melhoria que eles estavam fazendo de documentação, da própria API, do SDK. Então, talvez dê para procurar algumas coisas, algumas quick wins, assim, algumas coisas rápidas que você consiga medir mais. Mas concordo com o Yanaga que boa parte das coisas é a médio e longo prazo. Né? Principalmente quando você fala de pessoas, né? Você tem que sabe, NPS, essas métricas que você consegue coletar, talvez, de sentimento das pessoas em relação aos seus produtos e a teu ambiente, ecossistema interno. Né? Até o Elton falou desse exemplo aí. Aqui, por exemplo, internamente a gente tem o tempo de onboarding, né? É o zero to hero que a gente fala. Do zero, a pessoa catar o negócio do zero e botar o negócio para produção. E a gente faz essa comparação, esse benchmark entre o nosso produto, né, que a gente está avaliando no caso, e o dos concorrentes. E tanto a gente pega como exemplos de pessoas experientes e pessoas inexperientes com o nosso e com o outro. E a gente mede isso aí para ver se a gente está melhorando ou se a gente está piorando a nossa experiência do desenvolvedor. Então, esse é um negócio que a gente fala todo trimestre, a gente tem aí essa avaliação para ver se a gente está melhorando ou se está piorando. Esse Zero to Hero dá para usar para o time interno também, né? Tipo, um time que está crescendo, nosso que está crescendo bastante, quanto tempo a pessoa leva até entrar no time e fazer, sei lá, o primeiro pull request, por exemplo, ou fazer o primeiro comentário no pull request, ou o primeiro deploy, por exemplo. Você consegue, é um exemplo que você consegue medir também, quanto mais rápido você consegue montar o ambiente, é um dos exemplos que dá para talvez trazer também para o time interno. Principalmente se o sistema for complexo, vários serviços, essas coisas, pode ser um exemplo também legal. E você não sabe como é importante envolver o pessoal da engenharia nesse processo do Zero to Hero? Porque eu vou falar que aqui eu sei que eu trabalho com algumas das pessoas assim, mais inteligentes, espetaculares de uma determinada área. Então eu sei que certas coisas, por exemplo, motor de regras, né? Eu sei que aqui dentro do Red Hat, por exemplo, é um produto que a maioria não conhece, mas motor de regras ali, todo mundo que trabalha naquele negócio tem PhD naquele assunto. Então, se você lê paper científico, tal. Não, fui eu que escrevi aquele paper falando sobre como criar um motor de regras, etc e tal. Só que eles, assim, como eles são super especialistas naquele assunto, eles são super bitolados, eles só sabem aquilo. Então, às vezes eles criam uma API que você olha a API e fala assim, mas ninguém em sã consciência vai conseguir adivinhar o que esse método quer dizer. O que esse parâmetro que você colocou aí não tem nada a ver com nenhuma outra coisa que o pessoal usa. Mas por quê?
porque eles estão acostumados no dia a dia a fazer, eles que escreveram aquele código, para eles aquilo é natural. Isso aqui é o jeito mais óbvio de fazer um negócio. Mas é importante expor essas pessoas que estão fazendo a realidade de quem está usando. Então, acho que é um exercício muito bacana. Você catar um engenheiro e fazer ele lá olhar o outro usuário, que é o usuário final dele, é o cliente, né, dele, né? Tentar usar a API e ver como a pessoa fica batendo a cabeça na parede porque não consegue fazer o que ele quer. Então, essa é uma experiência bacana porque muitos engenheiros não têm a mínima noção de como o seu produto está sendo utilizado. E diminuir essa distância entre quem usa e quem faz, com certeza aumenta a qualidade do produto. E isso vem bastante de UX também, né? Esse conceito é bem parecido com... A gente usa, por exemplo, na Tribe, a gente usa na interface uma ferramenta que ela salva todos os cliques da pessoa, a gente consegue ver, acompanhar o comportamento da pessoa e ver quantas vezes ela precisou clicar para chegar até o lugar. E aí o time de produto e design otimiza a interface do produto para ficar mais simples ou mais clean. A gente consegue fazer talvez o mesmo análise das requests da nossa API, por exemplo. A pessoa precisou fazer várias requests, tomou vários erros até entender o que precisava. A programação orientada a atrito, né? Foi batendo até conseguir. Poxa, vamos melhorar a documentação, vamos melhorar a própria API em si, né? Então talvez medir isso também com esse mesma visão de produto, né? Cara, vocês tocam uns pontos tão legais. E aí vem a dúvida assim, porque acho que tem várias áreas que a gente começa a se envolver em programação, que é difícil você vender para as pessoas, por exemplo. Quando você tem alguém que está líder do time que não é de TI, por exemplo, teste, né? Você tem que vender o teste lá, aí você vou mensurar como que o teste vai trazer coisas boas para a empresa como um todo. Como a gente consegue vender, né? Como é que a gente consegue mostrar para as pessoas que talvez vai ter um pouco mais de trampo para poder metrificar tudo, para poder entregar uma coisa mais redonda para quem está trabalhando com desenvolvimento, seja interno ou externo, para nossas pessoas usuárias em geral. Mas como é que a gente vende numa empresa, né, que não tem essa cultura? Que Developer Experience é uma coisa importante para ser aplicado. Eu acho que com argumentos de negócio, né? Olha, a gente está perdendo pessoas para o mercado, o nosso concorrente está melhor, está tendo maior tração no produto dele, a gente está tendo dificuldade de contratar pessoas porque as pessoas não enxergam a gente como uma referência de qualidade de desenvolvimento, de tudo de desenvolvimento, o número de bugs está muito alto, o tempo de desenvolver as tarefas está lento, porque a gente tem muitos empecilhos, ou as pessoas demoram para conseguir rampar. Uma pessoa que entra no time demora 2 meses para começar a gerar resultado. Eu acho que olhar muito mais para números, dados de produto do que técnicos. O cara não quer saber, o meu deploy demora 10 minutos. A pessoa que fala, eu estou atrasando as entregas porque a gente tem um processo moroso, a gente tem a ferramenta que não está de acordo, ou as pessoas desenvolvedoras não conseguem entender nosso produto, nossa API, porque falta. Eu acho que tirar um pouco o olhar técnico e botar um olhar de produto e de negócio especificamente, né? Que acho que aí é o órgão do corpo que dói, que é o bolso, acho que ajuda você a vender melhor esses argumentos, sabe? Não, certíssimo. E até vou colocar aí, nós que somos desenvolvedores, nós que somos pessoas técnicas, a gente tem a péssima tendência, o péssimo de costume de tentar convencer os outros utilizando argumentos técnicos. E, gente, vocês não sabem como isso é inútil, quando a gente sai um pouquinho da nossa área. Então, você chega lá para o seu chefe, para o seu gerente, lá para o dono da empresa, para o líder do projeto, e fala assim, não, porque a gente tem que aumentar a cobertura dos testes para a gente conseguir diminuir a nossa dívida técnica, porque a gente tem que reduzir o nosso lead time e não sei o que, tal. E o cara olha assim, escuta você e fala, e eu com isso? Gente, tem uma verdade universal que depois que você fica mais velho você percebe, que é o follow the money. Esse negócio. E no final
todo esse negócio, tudo que você está fazendo, essas linhas de código que você está colocando aí, não faz a mínima diferença se ela não gera receita, porque no final alguém tem que pagar o seu salário. E eu não acho que tem nada disso, tá? Eu acho que você pode fazer software de qualidade, eu acho que você pode mudar o mundo e pode ganhar dinheiro fazendo com isso também. Então, o pessoal que vem com essa história aí de não tem que fazer pelo bem da humanidade, não. Eu posso fazer pelo bem da humanidade e posso ganhar dinheiro com isso também. Eu até vou dar um exemplo aqui que acontece aqui em casa e às vezes eu não percebo. Igual quando vai escolher assim, tal. Quando foi? 3 semanas atrás. Eu queria comprar um ventilador de teto para minha sala. E eu pesquisei qual que era o melhor ventilador de teto, aquele que era o mais silencioso, aquele regulava a velocidade, aquele que tinha luz também, e que era de LED, tinha controle remoto, dava para automatizar tudo. Por quê? Porque eu só estava olhando os aspectos técnicos. Eu escolhi o ventilador. Eu mostrei para quem manda, que é minha esposa, e eu falei assim, esse aqui, ó, eu vou comprar esse ventilador. E eu falo assim, não gostei. Por quê? Porque a cor não combina com o meu sofá. Ou seja, não comprei. O meu argumento, usei os argumentos completamente errados para convencer aquela pessoa que interessava. Então, se você não sabe usar os argumentos na situação correta com as pessoas certas, você não está desempenhando bem o seu papel. Então, não tem como você, como desenvolvedor, você separar a área técnica, que é aquilo que você gosta, aquilo que você curte, e eu me vejo em vocês porque é aquilo que eu curto também. Eu sou aquela pessoa que gosta de ficar escolhendo método nome de variável, nome de método, né, para o negócio mais bonitinho possível. Mas, gente, se você não consegue traduzir essa linguagem para a linguagem que está ouvindo, perceba que você não consegue desempenhar bem o seu papel. E essa é a parte que a gente tem que aprender. Usar a linguagem correta, com os argumentos corretos, na situação correta, isso vai ser um diferencial importantíssimo para você na sua carreira como desenvolvedor. Cara, é muito isso. E aí tem uma pergunta que fizeram, né? Acho que foi até a pessoa anônima aqui, que perguntou o seguinte: qual é a ligação que tem Developer Experience com Developer Relations, né? DevRel? Tem alguma ligação, tipo, usar DevRel para impulsionar a utilização do Developer Experience, ou tipo, né? Ou fazer isso como se fosse, né? Algo para atingir mais gente? Qual é a ligação entre Developer Experience e Developer Relations? Se tem alguma, né? Às vezes não tem. Eu acho que 100%. Developer Relations é um pedaço do Developer Experience. Até vou colocar aqui na Red Hat, eu sou o líder do time global de Developer Advocacy ou Developer Relations. Sim. E nós estamos ali dentro do contexto de Developer Experience. Por quê? Porque Developer Relations, nós não somos o pessoal que faz, porque a gente não está no time de engenharia. Nós somos o pessoal que documenta, porque tem o time de documentação técnica, mas nós somos o pessoal que primeiro testa o produto para ver se é usável, e quando nós testamos o produto, a gente pega e mostra para o mundo lá fora como é que o nosso produto é bom, como é que você pode utilizar o nosso produto, e quando alguém reclama, nós também somos os primeiros a chegar e falar lá para o time de engenharia o que está errado. Então, quando você tem um time de Developer Relations, o ciclo de feedback é muito mais curto do que você, numa empresa tradicional, que passa lá, você tem um cliente, primeiro que você teria que ter um cliente, né? A pessoa já está pagando para você. O pessoal reclama, abre um ticket com o pessoal do suporte. Se o pessoal do suporte vai lá, passa para frente, né, se não fecha direto, ou se o pessoal descobre uma gambiarra só para resolver o problema do cliente, ou seja, tudo isso, esse feedback nem chega para o time de engenharia. Quem tem que catar esse feedback ali, o feedback que faz diferença, né, é o time de Developer Relations. E pelo menos esse é o time que eu lidero dentro da Red Hat. Show demais. É massa ver, né, que as coisas hoje em dia, elas tipo, estão tomando outros nomes, mas às vezes já era algo que a gente já fazia, né, sem ter um rótulo. A gente está aplicando agora, a gente está colocando em várias caixinhas, e essas caixinhas se ligam, né, elas vão criando coisas maiores, né? Isso é muito legal. Tá, eu tô aqui só observando, eu acho massa esse assunto de Developer Relations, e eu concordo com o Yanaga, faz total sentido fazer. Até a coisa que o Yanaga falou antes, né? Você pode construir o melhor produto do mundo, e se ninguém souber que ele existe, acho que o Developer Relations ajuda nisso também, né? A difundir a palavra do produto e estar próximo e representar a comunidade, os usuários.
Show demais. É, e Aqui é uma... tem... Vai falando. Eu não ia falar que Developer Relations até tem um negócio que eu já escutei antes, né? Porque Developer Relations é aquela galera que só sabe fazer demo, né? É a galera que não code. É aquela que só faz Hello World. O pessoal usando E, marketing para dev. e eu acho que, com raríssimas exceções, eu acho que trabalhar com Developer Relations, primeiro porque você precisa de um skill set que, assim, que é bastante raro na nossa área. E se você não for muito experiente naquilo que você está fazendo, na primeira pergunta que você recebe de alguém, você já é desmontado, completamente desmontado. Tá? Então, para o pessoal que tem essa imagem de Developer Relations, eu considero uma posição super senior. No meu time, por exemplo, o pessoal é tudo senior. Se a galera não tem mais de 10 anos de experiência ali, eu acho difícil. Tá? Por quê? Porque senão você não consegue dar o peso necessário para, primeiro, explicar como é que você pode utilizar, né? Você não tem experiência de onde é que o seu produto, o seu serviço, o seu software pode ajudar a galera no dia a dia. E quando você recebe feedback, se você não tem essa experiência, você não tem nem discernimento para saber se o feedback é bom ou é ruim. Isso é real. Então, eu acho que é uma posição super senior. Não é o garoto do demo lá, ó, a garota do demo, que o pessoal acha que é super júnior. Acho que são estereótipos, assim, que em raríssimas situações são bem-sucedidos. Já tem que ter passado por uma série de situações também para entender, se colocar no lugar de quem ela está falando, né? Acho que ajuda bastante isso. É muito real isso aí. Aí o Marcel trouxe aqui uma pergunta, meio que... Né, ele puxou a sardinha para o lado dele, obviamente. Quais ferramentas ou empresas do ecossistema Dev, que vocês conhecem, que vocês consideram que tem uma boa DX? Ele acha que o Laravel e a Vercel, né, são feras nisso. O que vocês acham? Tipo, quais empresas vocês acham que, tipo, né, que realmente o produto que você utiliza dela, tipo, tem uma boa DX? Eu acho que... Eu lembro, assim, o Stripe, a primeira vez que eu vi a API, acho que é um grande exemplo da Stripe. E, o GitHub, eu acho que tem bastante um developer experience legal. Tanto a API, o GraphQL deles é legal, é fácil de entender e etc. Eu acho que o GitLab também, essas grandes empresas. Red Hat eu não usei muita coisa, eu acho que não sou público específico, mas Sentry e outras ferramentas assim, que eu tenho usado no dia a dia são bem amigáveis assim, com SDKs a Segment tem um SDK bem estruturado, uma API bem escrita. Tem vários projetos open source também, que acho que algumas aplicações de linha de comando, o CLI do GitHub, por exemplo, é muito útil. O CLI da DigitalOcean eu acho um exemplo bem legal também de boas usabilidades, assim, fácil de entender. E está saindo umas ferramentas interessantes recentemente. Eu estou testando uma agora chamada Warp com W, Warp.dev, que é tipo um novo terminal para você fazer coisas mais avançadas. Tem o FIG, que é uma ferramenta também de terminal. O Raycast, que é uma ferramenta que você consegue, da tua desktop, conectar com várias ferramentas Jira, GitHub, etc., e facilitar a tua vida, assim. Então, tem várias pequenas ferramentas surgindo, assim, que estão ajudando bastante. Dos exemplos que o Zé citou aí, eu concordo, acho que a DigitalOcean tem uma boa experiência, e a Tateva até estava comentando isso ontem numa reunião. Eu acho que um exemplo por bom e por ruim é o pessoal da AWS, né? Não da Amazon, da AWS em particular. Acho que o pessoal, eles têm uma cultura que força o pessoal a ter uma boa relação com os desenvolvedores. Por quê? Se vocês... depois que você entende mais ou menos um pouquinho com o mercado, por exemplo, a Amazon ela paga super bem, a AWS paga super bem, mas o salário é baixo e o seu bônus e a sua equidade, como é que fala equidade? Em português, tá. Mas você ganha um monte de ações ali, dependendo do seu desempenho. E no fundo, é aí que você ganha bem. Então o salário é ok. Mas dá para ganhar muito dinheiro com o seu bônus e com as suas ações. Só que o quanto você ganha de bônus e ações está diretamente relacionado com o feedback que você cata da comunidade de desenvolvedores. Porque quem que usa a AWS? É a galera que é dev, consome API, consome serviço, etc. e tal.
Então, esse bônus e essas ações que eles ganham está atrelado ao feedback que você coleta da comunidade e às funcionalidades que você implementa baseado nesse feedback. Ou seja, você pode fazer o melhor trabalho do mundo. Se você não catar o feedback e transformar isso aqui em um produto melhor, você não ganha bônus. E quando a gente fala de bônus, a gente está falando que você pode 75% do seu salário anual está baseado nesse bônus. Então, ai, meu Deus, eu ia falar um palavrão aqui, mas quando o Fica à seu... vontade, tranquilo. Quando o seu... Ai, meu Deus. Quando a sua renda, né, fica na reta, que eu ia colocar um palavrão ali, fica na reta do que você está fazendo, muda completamente a forma como você enxerga o seu trabalho. E eu acho que é algo interessante, é para se pensar. Não estou falando que tem que ser assim, mas é algo para se pensar aí em como você modela o comportamento das pessoas dentro da sua empresa. Eu acho que a DigitalOcean é um exemplo bem legal disso, assim, né? Porque tu pega... Existia a AWS, que tem aquele universo de coisas, e é tudo complexo, e nomes estranhos, e o painel maluco, e a CLI gigante. Chegou a DigitalOcean, a gente vai começar fazendo isso, que é só a parte de computação, muito bem feita, muito fácil, muito bem documentada, muito bonita, muito amigável. Depois eles foram acrescentando banco de dados, storage, Kubernetes, e foi ganhando um espaço muito grande no vácuo de usabilidade. Eu acho lógico, tem preço também envolvido, mas eles focaram muito mais na facilidade e em ser amigável para as pessoas desenvolvedoras. Eles ganharam um mercado e são gigantes hoje. E eu acho que é um exemplo bem de uma empresa que não estava olhando muito bem para isso, e chegou um concorrente menor e se destacou no mercado simplesmente por dar mais atenção para quem vai usar e olhar de outra forma. Acho que é um case bem interessante de eu te olhar. Até a pergunta do André, que é a seguinte: vocês conhecem casos para contar de alguma developer experience que era uma porcaria, que era ruim, e foi melhorada com o passar do tempo? Vocês conhecem algum caso aí que o negócio era muito zoado de usar e depois melhorou? Eu diria que se você consegue lembrar que tinha essa coisa e essa coisa continua existindo, é porque melhorou. Boa, senão ela estaria fora do mercado. Boa. Então eu tô tentando pensar naquela galera que saiu do mercado por causa disso. Entendi. É um bom pensamento. Eu acho que o exemplo que o Marcel citou ali do Laravel é um bom exemplo, talvez. Sim. É verdade. Os frameworks, os PHP, por exemplo, eles eram fáceis de usar e tal, mas não tinha um cuidado tão grande quanto a documentação, a comunidade. Então, sim, o Laravel talvez não... Ele cresceu nisso, assim. Acho que uma das coisas que ele chegou e se posicionou muito bem foi que ele é fácil de usar, ele é fácil de... A documentação sempre foi visualmente de bom gosto, bem escrita. Então, acho que ela se destacou dentro dos outros frameworks. Eu nunca usei Laravel, então não posso dizer tecnicamente se é melhor ou pior, mas eu sei que ela se destacou por coisa que foi além do código, sabe? Esse cuidado, esse esmero com as pessoas que usam, eu acho que foi um grande... Ela mudou o paradigma ali dos frameworks em PHP, sabe? Desse nicho que a gente está falando. Sim, interessante. O Marcel falou também terminal. Terminal, de forma geral, tem melhorado também com o passar do tempo. Isso é bem interessante. Uhum. Deixa eu ver. Cypress também falaram aqui. Cypress. E olhando como usuário, né, como desenvolvedor, o pessoal pergunta, mas por que o negócio não evolui mais rápido, né? Por que esse negócio demora tanto tempo para evoluir? Até fugindo um pouco da pergunta anterior, que eu não consigo lembrar do exemplo. Beleza, sem problema. Mas por que o negócio não evolui mais rápido? Porque eu e vocês, como a grande maioria das pessoas que usam qualquer produto, qualquer serviço, a gente não reclama nos canais certos. Então, por quê? Porque 90% das pessoas que testam um produto e serviço, se a pessoa não consegue usar ou se a pessoa não gosta, a pessoa não reclama. A pessoa simplesmente deixa de usar. E esse feedback você não vai ter nunca. Então, quando alguém chega para você e te dá um feedback, mesmo que seja metendo o pau no seu produto, você tem que catar aquele cara lá e, agradecer enormemente, porque ele representa lá 0,1% das pessoas e que está te dando um feedback. Então, por que os produtos...
Então você reclama, o terminal não sei o que lá é ruim, ou, nossa, como é que esse sistema de gerenciamento de janela consegue ser tão ruim e a galera não melhora? A galera não melhora, por quê? Porque pessoas como você, elas reclamam, mas ninguém vai lá e fala pro pessoal o que tem que mudar. E o papel do pessoal de Developer Experience é fazer com que esse feedback de que, você não gostou, mas por que você não gostou? Esse caminho, né, entre a pessoa teve uma dificuldade ou não curtiu aquilo que você fez, permitir que esse tipo de feedback chegue até você. Quais são os canais, né? Será que o único jeito que eu tenho é entrar lá na Gira, preencher 15 campos, até que tem que ter uma descrição, tem que ter um negócio de reprodução, tem que ter um vídeo confirmando o bug, não sei o que lá, você pode ter certeza que ninguém vai preencher aquilo lá. É bem isso. Ou a pessoa tem que estar como assim, ele tirou o dia para fazer isso. Ele ou ela, né? Tirou o dia para fazer isso. Então, como é que você facilita esse tipo de feedback? Só fala assim, o André que perguntou a última pergunta, já que o Mineto vai falar de linguagem de programação, até a pergunta que veio aqui do Lucas Videk, que é tipo assim, como as linguagens de programação, qual é o envolvimento que elas têm nessa questão da experiência de desenvolvimento da pessoa mesmo? Porque eu acho que tem linguagem que talvez se vendem melhor, através, né, de usar melhores técnicas de Developer Experience, do que outras, e o mercado acaba tipo, adotando essas linguagens. Como é que você vê essa questão de linguagem de programação e Developer Experience para as pessoas que utilizam elas? Aí, já que o meu tem entrado nesse ponto aí. Eu acho que a linguagem de programação é um produto. É um produto como qualquer outro. E ele tem que evoluir com feedback, como o Yanaga falou, com a comunidade quando for open source, mas se a gente pegar o próprio PHP, como ele evoluiu da versão 5 para 7 e agora para 8, a própria linguagem Go, que desde o começo decidiu que não vai quebrar, não vai ter quebra, vai ter compatibilidade entre versões, isso já ajuda você a ter uma experiência melhor, que você começa a quebrar toda vez, cada upgrade quebra. Por cada exemplo de Go, por exemplo, no começo não tinha sistema de gerenciamento de pacotes, então a linguagem foi, junto com a comunidade, descobrindo e gerando um sistema de pacotes. A própria linguagem também agora vai ter generics, que é uma coisa que a comunidade pediu. Então, eu acho que eu vejo as linguagens de programação, e mesmo a linguagem de programação, a documentação, a comunidade, os eventos, os livros, tudo isso você vai programar numa linguagem que você não tem comunidade, que você não tem livros, ou os livros são, os documentos, os códigos são difíceis de ler, os exemplos tem poucos. Para mim, uma linguagem de programação é um produto como esses outros que a gente citou aqui, e ele tem que ter de novo, eu estou mais próximo da linguagem Go agora, recentemente, estudando exemplo, mas eles têm um comitê de boas-vindas, um comitê que pensa como que as pessoas, nós entrando na linguagem, vão achar a linguagem, como é que elas vão se comportar, como é que elas vão fazer o onboarding. Então, tem algumas pessoas da comunidade que se preocupam com isso. Como é que a gente vai fazer as boas-vindas para quem está chegando, sabe? Eu achei isso muito legal, assim, tem comitê de diversidade, tem várias outras preocupações, assim, de como é que você vai ser amigável para quem não conhece. E isso faz uma diferença gigante, assim. Se você chega em uma linguagem já elitista, já tem esse espaço diferente, você não vai conseguir que a linguagem tenha aderência, tenha crescimento. Então, acho que quem está em comunidades como a gente está no PHP, de Go, de Java, acho que isso ajuda muito a gente ter essa visão de produto para as linguagens. Quando a gente fala em linguagem de programação, e olha só, eu não sei até qual que é a idade aí do pessoal que tá ouvindo a gente aí na plateia, mas eu acho engraçado, né? Como que a minha visão em particular mudou em relação à idade e, consequentemente, à experiência. Quando eu era mais novo, eu só queria aquilo que era empolgante, né? Eu quero mais funcionalidade, eu quero a última versão, eu quero usar o negócio que está aparecendo agora. Por quê? Porque todo mundo está fazendo agora. E, gente, pessoal, a gente tem que aprender que barulho é diferente de base de uso, né? São coisas que não têm muita relação. Tudo aquilo que é novo, é claro que tem mais, como que eu digo? SEO, tem mais acesso, tem mais blog, tem mais gente falando com isso aí. Mas quando você fica mais velho e você já passou por várias indústrias, várias empresas, e eu vou falar que se você já trabalhou num banco, num grande banco, numa empresa internacional, você vê que quando você fica mais velho, na verdade, você gosta daquilo que é chato.
Esse negócio empolgante é o pessoal que é mais novo, né? Quando você é mais velho, você gosta daquilo que é chato. E quando eu digo que é chato, o que é chato? Chato é aquele negócio que funciona. Chato é aquele negócio que você sabe que pode demorar, mas ele funciona. Ele pode não ser a melhor sintaxe que tem, mas eu tenho certeza que daqui a 25 anos esse negócio ainda vai estar rodando. E quando eu visitei algum pessoal de alguns bancos, e quando a gente... Por quê? Porque na maioria da minha vida como experiência como desenvolvedor, você estava desenvolvendo e mantendo um sistema. Você estava desenvolvendo e mantendo 2, 3 sistemas no máximo. Daí quando você chega num banco e você descobre que num banco pequeno, né? Ah, quantos sistemas vocês têm para manter? Ah, a gente tem sistemas aí, 400 sistemas para manter. Né? Isso porque a gente tem pouco. Né? Tem banco aí que tem 1.500, 2.000 sistemas para manter. E você descobre que você não tem gente mantendo todos esses sistemas ativamente aí o tempo todo. Por quê? Porque as regras de negócio não mudam tão rapidamente. Então, quando você trabalha no ramo de negócio que você sabe que está aqui e que vai continuar nos próximos 50, 100 anos, a sua preocupação não é o que tem de novo. A sua preocupação é o que vai estar rodando daqui a 25 anos para não ter que reescrever esse troço de novo. Hã? Por quê? Hã? Reescrever código não dá dinheiro. Reescrever código dá dinheiro para quem, na verdade, para quem está sendo pago. Para a empresa que está rodando aquele código, reescrever código tem benefício zero. Então, nessas empresas, e daí é que eu vou falar o caso aí, por que o pessoal escolhe muito Java aí no sistema bancário, segurador, etc e tal. Porque tem coisa nesses ramos de atuação que não muda. Tem regra de negócio que você escreveu há 50 anos, ela continua sendo a mesma coisa. E você não quer ter que reescrever esses pedaços. O que você quer? Por quê? Você quer que aquela linha de código que você escreveu há 25 anos atrás continue rodando hoje, com as devidas atualizações de segurança. Né? Que é um dos motivos pelos quais o banco, por exemplo, usa muito Java. Por quê? Porque o código que você escreveu em 95 roda até hoje e roda com as devidas atualizações de segurança. Tem um ecossistema mantendo isso aí para frente. Por outro lado, e olha só, depende do seu ramo de atuação. Por outro lado, se eu sou uma startup e eu estou desenvolvendo um negócio, que eu estou testando no mercado para saber se eu vou conseguir gerar receita e gerar produto, será que eu sou um cara que tem 25 anos de experiência com Java. Será que eu escolheria Java para esse protótipo? Tenho certeza não. Eu vou falar que eu mesmo sendo um cara de Java, eu ficaria aí no 50-50. Por quê? Porque eu não sei se esse serviço que eu estou testando agora vai estar rodando no ano que vem. Então eu não sei se todo investimento que eu tenho que fazer para saber que esse negócio vai estar rodando nos próximos 25 anos, vale a pena para algo que é tão efêmero. E daí você pode fazer aquilo que o Red Monk, que é um instituto de pesquisa, que é uma empresa, um instituto de pesquisa igual, o Gartner, etc. e tal, fala sobre a maioria do software que é desenvolvido hoje em dia. Quando você está testando uma ideia, testando uma hipótese, você faz em qualquer linguagem. Você escolhe aquilo que você vai conseguir fazer rápido. Você não tem que se preocupar com outros negócios. Por quê? Porque você não sabe se vai vingar. A hora que o negócio começa a dar dinheiro, a grande maioria acaba escolhendo as plataformas chatas. Então tem um negócio de que você quer ganhar dinheiro ou se você já está ganhando dinheiro. Quando você quer ganhar dinheiro, você usa aquilo que é empolgante, porque você quer fazer agora. Quando você já está ganhando dinheiro, você escolhe aquilo que é chato. Por quê? Porque você não quer ter surpresa. Você não quer ter suspiro no final do dia. Ai, meu Deus. O que está acontecendo? Você quer aquilo que é chato. É bem real. É estranho, mas é bem real. Cara, eu gostei muito do tema. O tema é muito massa. É muito abrangente. Tem muita coisa pra gente falar. Até, assim, a questão do dia a dia e tal, mas a gente acabou abrangendo bastante os pontos da Developer Experience. Muito obrigado, Mineto e Yanaga, por estarem aqui. Tipo, sensacional. Um papo maravilhoso. Deixa a consideração final para o pessoal que tá aí escutando a gente e vamos que vamos. Cara, obrigado pelo convite, obrigado por estar aí, foi muito massa, acho que é um assunto bem abrangente, como o Pokémon falou, tem muita coisa para a gente discutir, então tentem levar para a empresa de vocês essa ideia, assim, tipo, o que eu posso fazer, quais são as dores do meu time, dos meus usuários internos ou externos, para quem tem usuários externos devs, e começa a olhar para eles com atenção, assim, olhar aos poucos, de pequenos passos, e eu acho que
vai ajudar bastante, assim, como o Yanaga falou antes, a médio prazo, a long tail. Acho que é um investimento que vale bastante a pena a gente olhar. Pessoal, prazer enorme estar com vocês nesse sábado à tarde. Com o Elton eu já tinha conversado antes, prazer enorme falar de novo. Pro Pokémon, acho que é a primeira vez que a gente está conversando aí, mas olha, prazer enorme poder conhecê-lo aí é ao vivo, mas não é em pessoa, né? Isso. Conhecê-lo, é um prazer enorme de poder estar compartilhando desse tempo com o pessoal aí da plateia que ficou até agora com a gente, e queria agradecer também a Rosemary, por estar aí com a gente todo esse tempo, fazendo esse papel tão importante. Eu já trabalhei um pouquinho com o pessoal aí que tem dificuldades auditivas, e eu sei como é importante o que você está fazendo, Rose, e um abração aí, muito obrigado por ter ficado com a gente. Show demais. Beijão, pessoal. Valeu ali, ó. Marcel falou, sou fã de ambos, excelente painel com o Mineto e o Yanaga, Clep, e excelente mediação do Pokémon BR. Uma dessas é mentira, tá? A segunda. Bom te ver, professor, disse que mandou. Duda falou, obrigado pelo painel, foi topíssimo. E aí o pessoal quer que eu dance, cara. Não tem música aqui, pirra. Não tem música aqui, como é que eu vou dançar? Eu dançar sem música? Canta. Qual que eu vou cantar aqui? Vamos ver aqui. Toda vez que viajava na estrada de Ouro Fino... Não, eu vou zoar o Yanaga, ele vai ficar bolado comigo. Só essa parte aí tá bom, eu cantei já. É porque o final dessa piada é ruim pra caramba, o Yanaga ia me matar. Mas tem uma pergunta boa em homenagem ao Mineto, que é a seguinte, ó. Vamos ver se vocês sabem. Qual é... O Mineto vai saber por que é homenagem a ele. Qual é a cidade brasileira onde mais se usa SQL? Vamos ver se você sabe. Você sabe, né, Mineto? Isso daí. Ali, ó. Marcel já mandou. Isso aí, Joinville. Aí, ó. É isso aí, chat. Mas muito obrigado aí. Valeu, foi sensacional. Acabar assim é bom, né? Não teve dancinha porque não dá pra... Mas lá embaixo a gente dança, lá no negócio agora não. Na vibezada. Beleza? Beijo, sigam Mineto, sigam a Naga. Então, Mineto no Twitter, e a Naga no Twitter, e Pokémon BR no Twitter. Segue lá, gente, beleza? Sigam as pessoas que geram conteúdo bom, que trazem para vocês discussões sadias e não tretas aleatórias, beleza? Um beijo para vocês, até a próxima Codecom. Foi muito maravilhoso estar aqui com vocês hoje, fechando esse evento com chave de ouro. Beijão, valeu, falou, galera. Obrigado, um abraço, pessoal.